Um colosso de várias toneladas desliza sobre ele por décadas, e ainda assim, sua superfície permanece intacta. É uma proeza da engenharia que desafia a intuição. Uma única peça de aço, estendendo-se por 330 pés e pesando mais de 13.000 libras, é projetada para suportar dezenas de milhares de cargas pesadas sem se deformar. A criação dessa força extraordinária é o resultado de uma complexa e precisa cadeia de processos metalúrgicos. Tudo começa nas profundezas da Terra, com a extração do minério de ferro. Este material bruto é então combinado com coque e outros aditivos, antes de ser levado a fornos colossais, onde enfrenta temperaturas extremas. A partir dali, o aço incandescente e líquido passa por um processo de refino. Depois, ele é laminado com precisão milimétrica, ganhando seu perfil característico de boleto, alma e patim. Em seguida, o material recebe um tratamento térmico e é soldado, formando seções contínuas que se estendem por centenas de metros. Antes de ser finalizado, o trilho enfrenta uma bateria rigorosa de inspeções, utilizando lasers, raios-X e ultrassom para garantir sua integridade estrutural. Uma linha de aço que se estende até o horizonte. E sob sua superfície, pulsa a força de uma economia global. A indústria ferroviária é mais do que um elo vital no transporte. Ela representa um gigantesco setor econômico. O mercado mundial de aço para trilhos foi avaliado em cerca de 15 bilhões de dólares em 2023, com projeções indicando que pode alcançar quase 20 bilhões até 2032. Esses números espelham a magnitude dos investimentos direcionados às malhas ferroviárias, principalmente em regiões com infraestruturas em rápida expansão, como a Ásia. Nesse contexto, mesmo nos Estados Unidos, a modernização de mais de 140 mil milhas de trilhos é tratada como uma prioridade estratégica. Do ponto de vista da produção, a escala é ainda mais impressionante. Anualmente, o mundo produz aproximadamente 2,1 bilhões de toneladas curtas de aço bruto. Apenas nos Estados Unidos, as siderúrgicas mantêm uma produção anual na casa dos milhões de toneladas, e uma parcela considerável desse volume é moldada na forma de trilhos, destinados tanto ao mercado interno quanto à exportação. Mas estes não são produtos comuns. Eles precisam resistir por mais de 20 anos, suportando as imensas cargas repetidas dos trens que passam. De muitas formas, cada trilho funciona como uma artéria vital da infraestrutura moderna, garantindo estabilidade, segurança e eficiência por toda a rede. Onde a paisagem se desfaz, um novo caminho começa a nascer. A jornada de um trilho não se inicia em uma fábrica, mas nas profundezas da terra, com seu ingrediente mais fundamental, o minério de ferro. Para alcançá-lo, gigantescas minas a céu aberto são esculpidas na paisagem, onde operam escavadeiras hidráulicas de porte monumental. Cada movimento de sua concha pode erguer dezenas de toneladas de rocha de uma só vez. Antes que as máquinas avancem, engenheiros precisam perfurar o solo com furos que mergulham dezenas de metros. A precisão é milimétrica, pois esses buracos serão carregados com explosivos industriais, e a detonação em si está longe de ser aleatória. Cada carga é calculada meticulosamente para que milhares de toneladas de rocha sejam fraturadas, enquanto o minério em seu interior permanece intacto. Assim que a poeira baixa, os caminhões e as escavadeiras retornam, transportando o minério para a estação de britagem primária. Em certas áreas geológicas, a mineração ocorre no subsolo. Dentro de túneis reforçados, o minério é extraído, colocado em correias transportadoras ou pequenos vagões e levado até a superfície. As máquinas fornecem a força, mas as pessoas continuam sendo o cérebro da operação. Elas calculam as cargas explosivas, orientam o maquinário, monitoram a segurança e inspecionam cada carregamento de minério.
Cada tonelada que emerge da mina é muito mais do que simples rocha partida. É o alicerce para o aço e, finalmente, para os trilhos que sustentarão trens em segurança por décadas. A força bruta da montanha agora precisa ser domada em grãos. Depois que o minério é retirado da mina, ele não pode ser utilizado imediatamente. Os imensos blocos de rocha precisam primeiro passar por uma etapa essencial, a britagem. Dentro das usinas de processamento, rolos de aço e moinhos de martelo operam continuamente, transformando rochas de dezenas de toneladas em partículas pequenas e uniformes. O tamanho dessas partículas não é acidental. Ele é rigorosamente controlado. Se os fragmentos de minério forem grandes demais, não derreterão por completo no forno. Se forem finos demais, a mistura se torna instável durante a homogeneização. Somente quando o minério atinge o tamanho exato, ele pode seguir para a fase seguinte, onde é combinado com coque e materiais fundentes. Em enormes câmaras de mistura, pás gigantes giram sem parar, garantindo que cada grão de minério e aditivo seja distribuído de forma homogênea. Esta etapa pode parecer simples, mas é fundamental. Ela assegura que a composição química da mistura seja balanceada, preparando a base para um aço com a força e a durabilidade exigidas de um trilho. A partir dessas partículas cuidadosamente preparadas, a transformação em aço tem início. É um processo que resultará em trilhos fortes o suficiente para suportar o peso dos trens por décadas. Das cinzas da rocha, o aço renasce em um batismo de fogo. Uma vez que o minério foi moído e misturado nas proporções corretas, a jornada avança para sua fase mais crítica, a fabricação do aço. Este é considerado o verdadeiro coração do processo de produção de trilhos. Dentro das siderúrgicas, fornos a arco elétrico e altos fornos imponentes rugem a temperaturas acima de 2.900 graus. Calor suficiente para transformar o minério e seus aditivos em um fluxo uniforme de aço derretido. Sistemas de alimentação automatizados medem cada lote com precisão de quilos, enquanto sensores térmicos e espectrômetros monitoram constantemente a composição química. Braços robóticos resistentes ao calor agitam a mistura e removem as impurezas que sobem à superfície. Neste estágio, elementos de liga como manganês e cromo são introduzidos no momento exato, aprimorando a resistência do trilho, sua durabilidade ao desgaste e sua capacidade de suportar cargas extremas. Um forno a arco elétrico moderno pode derreter mais de 150 toneladas de aço em menos de uma hora, mas essa potência tem um custo. Sozinha, a indústria do aço emite quase tanto CO2 por ano quanto todo o setor de aviação. Isso levanta uma questão complexa. Como podemos continuar construindo a infraestrutura de que o mundo precisa, enquanto reduzimos o impacto ambiental dessa indústria? O resultado desta etapa é um aço líquido do mais alto padrão, pronto para a próxima transformação. Somente quando a temperatura e a composição são mantidas sob controle preciso, é possível criar essas espinhas dorsais de aço, fortes o bastante para servir como os trilhos que transportarão trens por décadas. Ao deixar o forno, o aço derretido é moldado em... O calor é a alma do aço, mas também seu maior risco. Um controle imperfeito pode arruinar tudo em um segundo. Os tarugos de aço são então encaminhados diretamente para a área de reaquecimento. Esta etapa é fundamental para estabilizar a estrutura do metal antes que a laminação comece. Dentro de imensas câmaras de aquecimento, a temperatura é mantida em níveis ideais, geralmente acima de 2.200 graus. Queimadores de alta potência trabalham em conjunto com sensores infravermelhos, que monitoram cada ponto da superfície do tarugo para garantir que o aço não resfrie rápido demais. Até mesmo uma pequena queda na temperatura poderia endurecer a superfície, causando trincas ou deformações durante a laminação.
Uma vez estabilizados, os tarugos seguem para a linha de preparação. Aqui, rolos gigantescos resistentes ao calor, acionados por motores hidráulicos e caixas de engrenagens robustas, começam a moldar seu comprimento e seção transversal. O sistema ajusta a pressão e a velocidade de rotação de cada par de rolos, distribuindo a força de maneira uniforme. A beleza desta fase está na integração impecável entre mecânica e eletrônica. Um computador central coleta dados em tempo real de dezenas de sensores e ajusta o processo instantaneamente. Cada movimento se alinha com a precisão de um relógio, produzindo tarugos alongados, achatados e prontos para a etapa final de modelagem. A força bruta encontra a engenharia de precisão. O aço incandescente está prestes a ser esculpido. Assim que deixam o forno, os tarugos de aço são alimentados diretamente na linha de laminação, a etapa final antes do resfriamento. Sobre um sistema de mesas de rolos, eles entram no laminador de desbaste, onde rolos maciços de liga de aço os pressionam sob milhares de toneladas de força. A espessura é drasticamente reduzida enquanto o comprimento se estende, preparando o material para a modelagem precisa. A partir daqui, os tarugos passam por gaiolas intermediárias, onde o perfil começa a tomar forma. Os rolos são dispostos em posições alternadas, comprimindo e torcendo o aço para distribuir a tensão e eliminar erros dimensionais. No laminador de acabamento, rolos com ranhuras especiais esculpem a seção transversal com o clássico formato de olho do trilho, um design que oferece resistência notável com peso controlado. Entre cada etapa, jatos de água de alta pressão atingem o aço, resfriando a superfície e removendo a carepa de óxido. Ao longo da linha, sensores a laser medem continuamente a altura, largura e retilinidade, enviando dados em tempo real para o sistema central, que ajusta as folgas e as velocidades dos rolos com precisão milimétrica. Uma característica marcante é a capacidade de trocar rapidamente os conjuntos de rolos, permitindo alternar entre perfis de trilho sem interromper a produção. Esta fase é decisiva, pois define a geometria final da peça. O aço incandescente agora enfrenta seu oposto. A água é um choque térmico que define sua força para sempre. Sob o calor remanescente da laminação, os trilhos ainda brilham em vermelho e carregam tensões internas significativas. O resfriamento e o tratamento térmico são os passos críticos que estabilizam a espinha dorsal do produto. Imediatamente após saírem dos laminadores, os trilhos passam por um sistema de pulverização de água, onde uma névoa densa envolve toda a sua superfície. A velocidade e o volume da água são rigorosamente controlados para garantir um resfriamento uniforme, evitando empenamento ou rachaduras. Após esse resfriamento rápido, os trilhos entram na área de tratamento térmico. Ali, fornos de reaquecimento são programados com precisão para realizar processos como têmpera, revenimento ou recozimento, dependendo das propriedades mecânicas desejadas. Essa combinação de resfriamento imediato e aquecimento controlado não apenas aumenta a resistência, mas também garante que os trilhos mantenham seu perfil característico em formato de olho, com arestas vivas e linhas limpas. É esta etapa que garante que os trilhos acabados possam suportar as enormes cargas do tráfego ferroviário, mantendo a estabilidade a longo prazo. Ao equilibrar cuidadosamente temperatura e tempo, os engenheiros conferem a cada trilho a resiliência necessária para servir com confiabilidade por décadas nos mais exigentes sistemas de infraestrutura do mundo. Peças se tornam um todo. A solda é a costura invisível que une a espinha dorsal da ferrovia. Recém-saídos do tratamento térmico, os trilhos seguem para a linha de soldagem, onde seções individuais são unidas em comprimentos contínuos. Rolos guia trabalham em conjunto com sensores a laser para garantir que as extremidades dos trilhos se alinhem com precisão absoluta.
Uma soldadora a arco de alta potência libera um calor intenso, derretendo as bordas do aço, enquanto a pressão hidráulica as força uma contra a outra, criando uma ligação perfeita. Logo em seguida, um sistema de esmerilhamento automatizado remove qualquer excesso de material, deixando a superfície da solda perfeitamente nivelada com o corpo do trilho. Toda a operação é supervisionada por um sistema de controle central, que ajusta constantemente variáveis como temperatura, pressão e tempo. O resultado é uma junta tão forte que sua durabilidade se equipara à do próprio aço maciço. Este processo de soldagem transforma segmentos mais curtos em trilhos contínuos que se estendem por centenas de metros. São trilhos que transportarão trens em alta velocidade com vibração mínima e com uma resistência construída para durar décadas. Os trilhos acabados foram construídos para durar décadas. O calor da forja se foi. Agora, sob a luz fria da inspeção, cada milímetro de aço enfrenta seu julgamento final. Os trilhos finalizados deslizam para a área de controle de qualidade, onde cada detalhe é minuciosamente inspecionado. Sensores ópticos e câmeras de alta velocidade varrem a superfície inteira, capturando imagens com uma resolução capaz de revelar até o menor dos arranhões. Esses dados são então processados por um software avançado de análise de imagem, que detecta qualquer desvio na forma, cor ou textura. Ao mesmo tempo, dispositivos de ultrassom e scanners de raios-x sondam as profundezas do aço, assegurando que não haja falhas ocultas, como fissuras internas ou bolsões de gás. Para complementar essas varreduras, amostras selecionadas aleatoriamente são submetidas a rigorosos testes mecânicos. Máquinas potentes esticam, comprimem e pressionam o aço, enquanto medidores de dureza avaliam a resistência à deformação. Todos os resultados são cuidadosamente registrados, permitindo que cada trilho seja rastreado até seu lote de produção. Apenas aqueles que atendem a todos os critérios recebem o selo de aprovação, confirmando sua aptidão para o serviço. Uma vez certificados, os trilhos são liberados para embalagem e distribuição, prontos para serem enviados aos canteiros de obras. A partir da fábrica, os trilhos são transportados para se tornarem parte das ferrovias do amanhã. Da fornalha da fábrica ao coração da obra, começa uma jornada de precisão. Carretas superdimensionadas transportam as longas seções de aço, firmemente presas para evitar qualquer vibração ou deformidade no trajeto. Ao chegar ao canteiro, guindastes e empilhadeiras especializadas descarregam cuidadosamente cada peça, posicionando-as na área de preparação designada. A partir daqui, a perícia humana assume o protagonismo. As equipes de instalação seguem os desenhos estruturais para posicionar cada trilho, usando níveis a laser e instrumentos de topografia para controlar o alinhamento e a inclinação. As juntas provisórias são primeiro fixadas com parafusos, antes de receberem a solda ou o aperto permanente. Durante todo o processo, os trabalhadores comunicam-se constantemente por rádio para sincronizar suas ações e garantir conexões perfeitas. A maquinaria auxilia principalmente no levantamento e na sustentação dos trilhos, enquanto os ajustes finos, o alinhamento e o acabamento dependem quase inteiramente da habilidade e coordenação da equipe de instalação. É este trabalho meticuloso que determina a estabilidade e a segurança de todo o sistema ferroviário pelas próximas décadas. Sob as camadas de proteção e as soldas sólidas, cada aço é a união da força bruta com a precisão delicada. Centenas de horas de trabalho combinam o poder das máquinas e a perícia humana para forjar a espinha dorsal de pontes, fábricas e arranha-céus. Do conceito inicial ao canteiro de obras, cada etapa é fundamental nesse processo de construção. Nessa jornada, o aço transcende sua condição de mero material.
Ele se revela como o verdadeiro fundamento da modernização.